Muito bem, pessoal, bom dia. Mais uma vez, só avisando que a gente está fazendo a gravação para que os outros alunos consigam acessar os que não puderam estar aqui por qualquer motivo, tá? Obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo interesse. E a qualquer momento vocês podem pedir, ligar o áudio de vocês para tirar alguma dúvida, pedir, interromper a aula em qualquer momento, tá? Para perguntar tirar as dúvidas de vocês, no geral, tá? Então vamos lá. Eu já tinha perguntado, eu vou perguntar mais uma vez. Ficou alguma dúvida sobre o assunto trabalho? Eu expliquei para vocês de maneira geral no fim da última aula. Eu quero saber se ficou alguma dúvida. Tem alguém aí? Não? Eu não pude participar da aula passada, professor. Quem participou tem dúvida? Eu também participei, né? Porque eu fui. Mas conseguiu assistir depois? Eu participei, eu me lembro aqui. O senhor falou que ia passar tudinho. Tá. Bom, eu vou seguir em frente, pessoal, tá? Aqui e acolá eu vou voltar e vou falar alguma coisa sobre a ideia de trabalho, tá? Que eu vou apresentar para vocês agora o quadro para a gente poder fazer a nossa a relação agora, né, de trabalho com o que a gente está estudando realmente, tá? Vou apresentar para vocês o livro. Apresentar. Todos estão vendo o livro? Não achei o livro de vocês. Estão vendo o livro? Só me dê um ok, por favor. Sim, Beleza. professor. Estão me ouvindo bem também, né? Sim. Beleza. Se por algum motivo a minha voz começar a falhar para alguém, por favor me avisem para eu poder saber que vocês não estão me ouvindo bem. Aqui está apresentando para vocês um outro livro, que é o livro que a gente estava usando antes, né? Antes desse retorno agora do segundo semestre, porque eu não achei o livro de vocês para poder apresentar online, então a gente vai ter que continuar trabalhando com ele. A gente está aí no trabalho da força elétrica. Na última aula a gente fez um apanhado geral do que era trabalho, qual era a ideia, né, de trabalho. Então eu digo que o trabalho existe, né, a grandeza trabalho, quando eu aplico uma força e a aplicação dessa força resulta em um deslocamento. Né? Se eu aplicando a força eu não provoco um deslocamento no objeto que está sofrendo a ação da força, então eu não realizei trabalho. Eu estou aplicando força, mas não realizei trabalho. Eu dei o exemplo de você empurrar uma parede, né? Se você está aplicando força sobre a parede, mas você não pode dizer fisicamente que você está realizando um trabalho. E até no dia a dia isso seria um trabalho inútil, né? Você empurrar uma parede, que ela nunca vai sair do lugar. Então, eu só posso dizer que eu realizei um trabalho quando eu apliquei a força e isso resultou num deslocamento. Tá? Então a gente tem trabalho de três. A gente pode falar que eu tenho um trabalho nulo, eu tenho um trabalho positivo ou um trabalho negativo. Trabalho nulo é esse exemplo da parede, né? Quando o trabalho é zero, não provoca deslocamento. Trabalho positivo é quando eu empurro, eu aplico a força e o objeto se move na direção em que eu apliquei a força. Tá? Então eu empurro uma mesa para a direita e a mesa se move para a direita. Então o meu trabalho está sendo positivo. Tá? Aí quando é que eu tenho um trabalho negativo? Né? Quando eu empurro, tem exemplo, duas pessoas empurrando a mesma mesa, só que uma empurra para a direita e a outra para a esquerda. Nesse caso, o trabalho da força elétrica de um, né, vai ser positivo e do outro vai ser negativo. Vai depender de quem?
de para onde o objeto está se deslocando, tá? Eu vou parar a apresentação aqui. Parou a apresentação para vocês também, né? Eu vou mudar a forma de apresentar para a tela inteira. Para eu poder mostrar aqui o quadro para vocês também. Então, um exemplo desse aí, né, que eu estou falando para vocês. Eu tenho aí um objeto. Eu vou colocar uma caixa, que é mais fácil de desenhar do que uma mesa, né? E eu vou ter uma força aplicada da direita para a esquerda e outra força aplicada da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Eu vou chamar essa aqui, eu tenho a F, né? A F vermelha e a F azul. Ok? Então, para onde o objeto vai se deslocar? Né? É isso que vai me dizer quem é que está realizando um trabalho positivo ou negativo. Tá? Vou chamar a vermelha de F1 e a azul de F2. Quem está realizando o trabalho positivo, F1 ou F2, vai depender de para onde o objeto se desloca, ok? Se eu disser que o objeto se deslocou para a esquerda, então ele fez esse deslocamento aqui que eu estou indicando para vocês. Se ele fez esse deslocamento se movendo da esquerda para a direita, tá? Vou botar uma seta aqui para indicar a direção do deslocamento. Ele está se movendo da esquerda para a direita, então eu digo que a força F1 está realizando um trabalho negativo. Por quê? Ela está sendo aplicada na direção contrária, ela está sendo aplicada da direita para a esquerda. Um exemplo dessa força F1 aqui é o atrito. Então você tenta empurrar um objeto arrastando ele ao chão. O que vai acontecer? O atrito vai resistir esse deslocamento. A força que você aplica é o F2. É a força que está efetivamente realizando o trabalho para deslocar o objeto para frente. Né? Agora, a F1 está se opondo a esse movimento. Então, toda vez que eu tenho uma força se opondo ao deslocamento, tem alguém reclamando que não dá para entrar na aula. Toda vez que eu tenho uma força se opondo ao deslocamento, essa força, ela realiza um trabalho negativo, tá? Então, a força F1 está realizando um trabalho positivo. F1, trabalho é maior que zero. Eu vou chamar de trabalho 1. Ou, perdão, é menor que zero, tá? Que é negativo. Essa questão de negativo e positivo é só realmente para a gente entender essa questão do deslocamento, tá? Não é que o trabalho realmente seja negativo. E eu digo que o trabalho de 2 é positivo. Outro exemplo de trabalho que que o trabalho é negativo é a resistência do ar. Então o objeto está caindo, né, se deslocando no ar. Imagina uma bolinha, né? A força da gravidade é que está puxando ela. A gente chama de FG ou P, que é a força peso. FG ou P é quem está puxando ela para baixo. E a resistência do ar, né, como o próprio nome está dizendo, ela resiste ao movimento, ela aponta para cima. Então, o objeto está efetivamente se deslocando de cima para baixo. Pode travou para mim. Tá. Travou onde? Tá ouvindo agora? Alô? Mais alguém não tá me ouvindo? Tá funcionando agora. Tá funcionando? Então tá. Onde foi que parou pra ti? Tá subindo a bolinha. A bolinha subindo ou descendo, né? Então beleza. Então a força da gravidade para baixo, aqui, como eu estou mostrando para vocês, força da gravidade para baixo. Ou força peso, que é a mesma coisa. E a força de resistência do ar para cima, né? Essa força de resistência do ar, ela realiza um trabalho negativo. Vou chamar de FR, a força de resistência.
ela realiza um trabalho negativo, porque o deslocamento da bola efetivamente é de cima para baixo. Então, se ela está se deslocando de cima para baixo, a força de resistência está na direção e no sentido oposto. No sentido oposto, perdão. Então, está de baixo para cima. Como ela está de baixo para cima, aí o que a gente tem? O trabalho dessa força, o trabalho dela é menor que zero. O trabalho da outra força é maior que zero. O trabalho dessa é maior que zero. Pelo simples fato dela estar no sentido do movimento. Tá? Ela é efetivamente quem faz com que o objeto se mova para baixo. Tá? Muito bem. Então agora a gente vai falar efetivamente, porque isso aqui é a noção geral de trabalho. Isso aqui vale, pessoal, para qualquer força, tá? Não importa a natureza da força. Essas relações valem para elas, para qualquer força, uma relação geral. Agora a gente vai falar do trabalho da força elétrica, que é o nosso objetivo hoje. Entendido isso, bom, a gente falou que o trabalho, isso aqui é a forma mais simples, né? É quando eu tenho um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Esse campo aqui, ele não muda em módulo, direção e sentido. Ele vai apontar, esse campo específico aqui da figura 1, ele vai apontar sempre de cima para baixo, em qualquer ponto que eu colocar, no A, no B, se eu colocar aqui num ponto C, ele vai ter sempre o mesmo valor, tá? Isso são as características de um campo elétrico uniforme. A gente começa porque é a forma mais simples. Então, se eu colocar uma carga, essa carga pequena, a carga de prova, nesse campo elétrico uniforme, o que eu vou ter, né? Isso depende do sinal da carga. Ela vai sofrer a ação de uma força. Seja ela positiva ou negativa, o valor da carga, o sinal da carga Q pequeno, que eu estou colocando lá no ponto A, ela vai sofrer a ação de uma força por conta do campo elétrico, né? Como a gente viu, se eu tenho campo e eu tenho uma carga nesse campo, ela vai sofrer a ação de uma força. Quem que me disse isso? Aquela equação. O campo é igual à força dividido pela carga. Se o campo é a força dividido pela carga, como eu estou mostrando para vocês aqui, então eu posso dizer que a força é igual ao campo vezes a carga. Esse produto me dá a força. Então, se eu tenho campo e eu tenho uma carga nesse campo, eu também vou ter a ação de uma força sobre essa carga. Tá? Essa carga aqui vai sentir uma força F. Tá? Então, continuando lá, quando a gente tem um campo uniforme, essa carga vai se mover. Tá? Se ela for positiva, ela se move na direção e no sentido do campo. Nesse caso aqui, a gente vai considerar uma carga Q positiva, é o exemplo que ele está considerando. Se a gente considerar Q positivo, essa carga ela vai se mover na mesma direção do campo, ou seja, ela vai se mover de A para B. E o trabalho... Você pode voltar na fórmula para mim, professor? Posso voltar onde? Na fórmula. Na fórmula, a que eu estava colocando no quadro. Força. Essa aqui, né? Tá. Tá aqui, ó. Isso aqui é um E, tá? Ficou parecendo um F, mas é um E. Então, o campo é igual à força pela carga, né? Aí, se eu pegar essa carga, esse Q minúsculo, e passar ele multiplicando, tá? Ele passa multiplicando, aí eu fico com essa situação aqui, ó. Força é igual ao campo vezes a carga. Então, se eu tenho campo e carga, eu tenho uma força sobre essa carga. Voltando lá para o nosso livro, então, quando eu for calcular o trabalho, né, a gente viu que o trabalho é a força vezes o deslocamento.
Como eu tenho a força elétrica, então vai ficar FE, como está aqui no livro, tá? Então, o trabalho, esse trabalho ele colocou a B aqui, por quê? Porque é o trabalho para a carga se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, é o deslocamento que ela vai fazer, de A para B. Ele está dizendo aqui, ó, que o trabalho de AB é igual à força elétrica vezes o deslocamento. Então, a força elétrica porque é a força que está atuando lá. E o deslocamento por conta da fórmula do trabalho. Aqui ele não colocou o cosseno. Eu falei para vocês na última aula que a fórmula geral para o trabalho, tá? A fórmula geral, ela é trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Esse ângulo, que ângulo é esse? É o ângulo entre a força e o deslocamento, como está aqui no nosso quadro, tá? No exemplo anterior, no exemplo da última aula. Bom, ó, eu posso ter uma força assim, como aqui embaixo, ó, em F1, que ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Ou, perdão, essa aqui, F2, porque F1 tem um sentido oposto. Mas, vamos lá. Eu posso ter uma força como F2, onde eu tenho ela atuando na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Ou eu posso ter uma força como F, aqui em cima, ó. Ela não atua na mesma direção e no mesmo sentido, ela atua numa direção diferente. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, o ângulo θ ele é importante, tá? Por que que nesse caso aqui a fórmula lá do livro ele não está apresentando o θ desse jeito aqui, ó, como eu mostrei para vocês embaixo? Porque ali o θ é zero. Toda vez que eu tiver isso aqui, ó, a força na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, o ângulo, esse ângulo θ, como está mostrando aqui, ó, ele é o ângulo entre a força e o deslocamento, entre a direção da força e o deslocamento. Quando esse ângulo, quando a força está na mesma direção do deslocamento, esse ângulo é zero, né? Então, quando F e D têm a mesma direção e o mesmo sentido, esse ângulo aqui é zero. E aí o que eu tenho? Cosseno de zero. E o cosseno de zero é 1. Então, por isso que naquela fórmula ali, que o livro está mostrando para vocês, ele não coloca o cosseno, tá? Porque o ângulo, nesse caso aqui, como a força e o deslocamento tem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, aponta de cima para baixo as duas grandezas, então o cosseno vai dar 1. 1 vezes F vezes D dá F vezes D. Por isso é que só aparece assim, tá? Para o campo elétrico uniforme, nesse caso. Ou vai ser assim ou vai ser negativo, tá? Se a carga for negativa. Porque aí a força vai apontar para cima. Mas voltando aqui para a nossa situação, o trabalho da força elétrica, então, para esse caso específico de um campo uniforme, tá? O trabalho da força elétrica ele vai ser dado por essa equação. Mas quem é F? F é igual a Q vezes E, como está aqui. Então, por isso aqui aparece aqui, ó, Q vezes E vezes D. Quem é Q vezes E? É a força. Tá? Então, aqui no nosso caso, ó, Q vezes E é a nossa força. Q vezes E vezes D. Muito bem. Alguma pergunta até aqui? Tá. Então, o trabalho para deslocar essa carga de A para B é dado por essa equação. Eu preciso do deslocamento, da carga e do campo. Aqui ele vai mostrar que uma propriedade do trabalho da força elétrica. Ele mostra que o trabalho ele
independe do caminho que eu vou fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B. Ele mostrou aqui embaixo, ó, nessa análise inicial que a gente fez, que o trabalho de A para B é dado por essa equação. Agora, se ele fizer esse caminho reto aqui, ó, de A até B. Agora, se ele não fizer o caminho reto de A para B, se ele for primeiro até C e depois para B, ele mostra aqui, e aí eu vou poupar vocês nessa aula, vocês vão acreditar. Se tiver alguma dúvida, quiser que eu demonstre para vocês, eu provo isso para vocês depois. Só para a gente não perder muito tempo e não deixar a aula chata. Que o trabalho, mais chato ainda, né? Que o trabalho é o mesmo, tá? O trabalho é o mesmo se eu for de A para B, de A para C e depois para B. Ele mostra que o trabalho de A até B por esse caminho de cima é o mesmo que se eu for em linha reta. Isso vale para um tipo de força que a gente chama de força conservativa. Então, para toda força conservativa, força elétrica, força gravitacional, tá? O trabalho, ele independe do caminho que eu uso para sair de um ponto e chegar no outro. É isso que quer dizer, significa dizer, na verdade, que a força é conservativa. O trabalho ele não vai mudar. O trabalho de A para B em linha reta está aqui em cima. O trabalho de A para B pelo caminho de cima, aqui ó, A, C, B, é o mesmo. Tá? Aí ele faz toda a continha aqui. Isso tem a ver com o fato de que a força que não atua na mesma direção do deslocamento, atua na direção perpendicular ao deslocamento, ela vai dar sempre um trabalho nulo. Então, as componentes que não estão agindo na direção do deslocamento, elas vão dar um trabalho nulo. Então, no final das contas, o que a gente vai ter é só o trabalho aqui do meio, tá? Mas, de novo, eu vou poupar vocês dessa demonstração. Tudo bem até aqui? Tem alguém ainda? Sim. Aí? Ah, tá. Tudo bem, sempre. Por favor, me digam quando vocês não estiverem entendendo. Se precisar de alguma outra analogia que a gente fazer, eu vou fazer. Muito bem, então o trabalho ele não depende do caminho, ele vai ter sempre o mesmo valor para um campo elétrico uniforme. A demonstração também vale para um caminho qualquer, tá? Aí ele fez aqui a relação para um deslocamento pequeno, né? Eu fiz só de A para B. Agora, se eu pegar e fizer várias voltas, né? Vai mudar alguma coisa? Não. Não importa o número de voltas que eu fizer, tá? O trabalho vai ser sempre o mesmo, como se eu tivesse saído em linha reta do A até o B, tá? Aí ele bota um outro exemplo aqui, uma curva. Ele só vai complicando, a demonstração é ainda mais complicada, mas no final das contas, a gente sempre vai ter o trabalho independendo do caminho que a gente toma. Para um campo elétrico uniforme, tá? Isso aqui é toda a demonstração para o campo elétrico uniforme. Então, falou em trabalho, falou em campo elétrico uniforme, qual é a fórmula que eu vou usar? Essa aqui, ó, tá? Eu não preciso me preocupar com o caminho, com o trajeto que ele vai fazer. Ah, ele dá 10 voltas em torno dele mesmo e depois vai de A para B. Não importa. Q vezes E vezes D. Quem é D? A distância entre o A e o B. Tá? Esse Dzinho é a distância entre A e B. Q é o valor da carga que eu coloquei lá e E é o valor do campo na região. E assim eu calculo o trabalho. Muito bem, agora a gente vai continuar falando a respeito do trabalho da força elétrica num campo elétrico qualquer, tá? E entender o que é esse potencial elétrico. A gente parou em campo elétrico uniforme. É possível demonstrar o que a gente falou para o campo elétrico qualquer também, tá? Não é o foco de vocês aqui no terceiro ano. Então, o trabalho, né?
ele vai independer do caminho, né? Ele não vai depender do caminho traçado pelo objeto. Se a gente olhar para a fórmula que a gente tem, cadê? Tô só ajustando aqui, pessoal, o quadro, tá? Vou mostrar para vocês. Pronto. Página 5. Então, olha só. A gente sabe que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, né? Aí a gente está considerando o deslocamento sendo realizado no mesmo sentido da força, né? Então, aquele cosseno dá 1. Tá todo mundo vendo o quadro, né? Sim. Tá. Então, aquele nosso cosseno dá 1. Por isso é que ele não aparece aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou botar do outro lado. Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Tá? Bom, como a gente está falando de eletricidade, então a força é a força elétrica. Como a gente viu lá no exemplo do campo elétrico uniforme. Vou tentar fazer mais bonitinho aqui. Força elétrica. Meu Deus do céu. A habilidade da pessoa é tremenda. Força elétrica. Pronto. Então, qual é a fórmula da nossa força elétrica? Maria Vitória. Qual é a fórmula da força elétrica, Maria Vitória? Cita ela aí pra mim. Sumiu a Maria Vitória. Sainara. Saiu a Sainara também. Sumiu. Oi? Foi almoçar. Oi? Qual é a fórmula da força elétrica, Sainara? Não sei, ó. Emerson. Qual é a fórmula da força elétrica, Emerson? Também foi almoçar. Paulo. Qual é a fórmula da força elétrica, Paulo? Também foi almoçar. Professor, Oi. eu não sei. Laís, aqui, né? Eu não vou lembrar, mas eu posso dizer? Pode tentar, Laís. Diz aí. QED. QED? Isso. Não, é não. Mas obrigado pela participação. Q igual a N vezes Z. Não. Mas obrigado também, Vitória. Eu vou colocar aqui no quadro. A gente tem, então, a força elétrica, eu vou colocar de vermelho, tá? Só para destacar da nossa fórmula. A força elétrica, ela vai ser K... Estes são os principais Oh, resultados. meu pai do céu. Assistente do Google. K, Q1, Q2... Tá pesquisando, hein? vezes a distância. A distância eu vou colocar de preto, porque é a nossa fórmula original aqui, tá? A distância é a da fórmula de cima. O D, né? Aí aqui eu vou colocar de baixo, dividido por D ao quadrado. Isso que eu coloquei de vermelho é o que? A fórmula da força elétrica. Ficou no lugar do FE aqui de cima. No lugar desse FE, entrou essa equação aqui todinha que eu coloquei, tá? Tá.
Muito bem. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso enxergar que esse D pode ser dividido por esse D aqui, ó. Ok? Ok. Sendo assim, Sim. o que eu vou ter? O trabalho, ele é igual a K, Q1, Q2, dividido pela distância. Só D agora, não mais D ao quadrado. Aí eu não coloquei de vermelho porque não tem mais distinção pra gente. Tá? Depois que eu dividi, ficou só D embaixo. Professor, Oi. eu vou tentar no banheiro. Mas essa é a fórmula da força elétrica, né? Essa fórmula de vermelho é a força elétrica. Tá bom, então. Professor, Professor, Diga, pode perguntar. se não der nessa aula, na próxima tu resolve questões usando essas fórmulas aí, que com Sim. questão acho que fica mais fácil. Com certeza. Vai Porque entender. eu procurei agora, não sei se vocês estavam vendo aí, assim que eu voltei, eu estava procurando umas questões no livro, né? Só que eu não achei. Como eu não achei o livro de vocês também, em PDF, nem para ver ele online, aí ficou um pouco complicado. Mas eu vou responder questões sim, tá? professor, Diga. esse K que tá aí é o K0 do vácuo, né? Isso, a gente No vai 9 usar vezes 10 ele. a nona, né? Isso, quando tiver no vácuo, a gente vai usar o K0. O K0, sim. 9 vezes 10 a nona. Perfeito. Então, olha só. Eu fiquei com uma relação que a gente não viu ainda, né? Eu estou mostrando aqui para vocês que o trabalho é igual a isso aqui. Quando eu substituo o valor da força elétrica, tá? O que o livro lá está fazendo? Ele está dividindo o trabalho pela carga, por uma das cargas, pela carga que está sendo colocada lá. Porque quando eu falo de campo elétrico, eu tenho sempre uma carga que gera o campo e a carga que sente a presença do campo, tá? Então, se eu pegar e dividir, eu vou até trocar aqui logo, esse Q2, ao invés de colocar assim, ó, Q1 e Q2, eu vou colocar Q pequeno e Q grande. Q pequeno aqui é a mesma coisa. Para ficar mais fácil de entender, ficar parecido com o que está lá no livro. Então, o que eu tenho aqui? Ó, um Q grande e um Q pequeno. Se eu pegar e dividir, né, pegar esse Q pequeno, Qzinho, e passar ele dividindo o trabalho, eu vou ficar com a relação que eu tenho lá no livro. O trabalho dividido pela carga pequena é igual a K vezes Q dividido pela distância. Tá? Essa grandeza aqui, K vezes Q dividido pela distância, ela é uma grandeza é a grandeza que a gente chama de potencial elétrico. Como o trabalho ele independe do caminho, tá? Para uma mesma carga, né, o trabalho ele sempre vai ser o mesmo. Então, o trabalho dividido pela carga, ele vai ser uma grandeza que também depende do caminho, que a gente chama de potencial elétrico. Então, esse K vezes Q dividido pela distância é o nosso potencial elétrico. Então, a gente escreve que o trabalho é igual ao potencial elétrico, trabalho sobre a carga é igual ao nosso V, que é o potencial elétrico, tá? E como esse D para mim aqui ele vai representar um deslocamento, né? Então vai ser a distância do ponto A e do ponto B, isso aqui vai ser o potencial, a diferença de potencial depois para mim. Então eu estou mostrando aqui para vocês o quê? Que existe uma relação entre trabalho e potencial elétrico.
É isso que o livro está tentando mostrar lá, tá? Existe uma relação entre trabalho e o trabalho dividido pela carga e o potencial elétrico, tá? Então, o trabalho dividido pela carga vai ser igual à diferença de potencial entre os pontos A e B, tá? Perguntas? Tá, muito bem. Essa grandeza aqui que eu escrevi para vocês, que está destacada em amarelo, a gente chama ela de energia potencial, tá? Energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Então eu tenho aqui uma grandeza energia potencial e uma grandeza potencial, tá? A energia potencial, ela depende da distância entre as cargas e depende do valor das cargas. E o potencial elétrico só depende do valor da carga que gera o potencial e a carga e a distância da carga até o ponto onde eu estou medindo o potencial. Voltando para cá, então a gente tem que o trabalho para deslocar uma carga de um ponto A para o ponto B vai ser igual à diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. E a grandeza potencial elétrico é igual ao trabalho dividido pela carga ou a constante. Eu estou procurando aqui onde que ele colocou isso aqui para vocês. Aqui. A constante vezes a carga dividido pela distância. Muito bem. Alguma pergunta? Então, trabalho dividido pela carga é igual a diferença de potencial entre os pontos A e B. Tá? E essa diferença de potencial também é igual ao que a gente chama de energia, DDP que eles chamam, entre A e B. Unidade de DDP, trabalho por energia, unidade de carga, potencial elétrico, tá. Vamos passar aqui por exemplo. Esse P44 aqui. Quem já assistiu a outra aula do primeiro semestre, viu que a gente respondeu esse exemplo, mas eu vou responder de novo como revisão, tá? Diz assim: num campo elétrico, leva-se uma carga pontiforme de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs de um ponto A até um ponto B. O trabalho da força elétrica é de menos 10 elevado a menos 4 joules. Ele quer saber qual a DDP entre os pontos A e B. O que é DDP? Diferença de potencial. Isso é DDP. Aí vocês podem me perguntar, o que é diferença de potencial? Como é que a gente mede isso? Qual a unidade disso? Né? A unidade de diferença de potencial é o volt. Então, vocês sabem que os aparelhos elétricos, eles funcionam a uma certa voltagem, né? É essa expressão que a gente usa. Se você coloca um aparelho na tomada, ele tem que ser preparado para funcionar uma diferença de potencial de 220 volts. Essa relação entre potencial elétrico e trabalho, ela me diz o quê? Ela me diz que eu consigo, tá, estabelecer, realizar o trabalho sobre cargas elétricas. Tá? Ou seja, eu consigo fazer cargas elétricas se moverem
se eu coloco estabeleço uma diferença de potencial na região onde essa carga está. É isso que essa relação de trabalho e potencial elétrico, ou trabalho e diferença de potencial, me diz. Que eu consigo estabelecer, eu consigo fazer com que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B quando eu estabeleço uma diferença de potencial. Ou seja, o trabalho realizado para mover a carga de A para B, ele depende dessa grandeza potencial elétrica. Se existe uma diferença de potencial, então eu vou realizar o trabalho sobre uma carga que eu coloco nessa região, onde existe essa diferença de potencial. Qual é a diferença de potencial das tomadas da gente, pessoal? Qual a diferença? Professor, tem como o senhor subir bem de novo o livro? Tem. Tirar bem de foto para poder copiar? Peraí. Tá. Pronto. Tá. Lembrem que a gente tá deixando tudo gravado, tá, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem voltar lá para ver de novo. Certinho. Então, qual a diferença de potencial, pessoal, nas tomadas da nossa casa? Vocês não sabem? O senhor falando das voltagens? Isso. $220 volts, né? Professor, mas Diz. tipo assim, Pode também perguntar. depende de cidade, né? Porque a gente não pode. Isso, garota. como é que Muito bem. tipo, levar assim, digamos, algo que não for da mesma voltagem, né? Exatamente. Existem regiões do nosso país, e isso aí a gente tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar coisas pela internet, como geladeira, né? Coisas do tipo. Você tem que ver direitinho a diferença de potencial ou a voltagem que o aparelho precisa para funcionar. Porque existem regiões do nosso país que a voltagem ou diferença de potencial é 110 volts e não 220. Quando você vai comprar uma impressora, por exemplo, as impressoras normalmente elas funcionam a 110 volts. Todas, independente de onde você compra. Elas nunca têm 220. Aí você precisa do quê? De um estabilizador para poder transformar essa diferença de potencial de 220 para 110 para você poder ligar a sua tomada ou ligar a impressora. Eu não vou pegar uma lâmpada pequena, por exemplo, de 5 volts, tem essas lâmpadas pequenas de LED e ligar ela direto na tomada. O que vai acontecer se eu fizer isso? Uma explosão. Ela vai queimar. Ela vai queimar. Tá? Porque ela não foi feita para trabalhar a 220 volts, mas sim é uma diferença de potencial menor. Os carregadores de bateria de vocês, de celular, de qualquer outra coisa, eles têm o mesmo efeito do estabilizador. Você vai ligar ele na tomada e ele vai transformar 220 na voltagem que a bateria do celular de vocês carrega. Tá? Então, se for... Aí depende do tipo de carregador. Ele vai ter sempre lá uma voltagenzinha. Tá? Então, essa é a aplicação prática do que eu estou falando para vocês. O que está se movendo, pessoal? Como é que os aparelhos elétricos funcionam? Os aparelhos funcionam a partir da corrente elétrica. Tá? Só funciona o aparelho elétrico se por ele estiver passando uma corrente elétrica. E o que é isso? Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então eu tenho elétrons se movendo dentro dos componentes elétricos do dispositivo que eu estou usando, do aparelho. Então passam pelos fios, pelos capacitores, pelos resistores, tá? Pelas bobinas. Então eu tenho elétrons se movendo.
Se eu tenho uma coisa se movendo, pessoal, o que eu tenho então? Eu tenho um trabalho sendo realizado, porque só existe movimento se existir o quê? Trabalho. Então eu tenho uma força atuando nos elétrons, e esses elétrons se movem, né, dentro do dispositivo elétrico, através dos fios e dos outros componentes. E isso faz com que eles funcionem. Essa é a relação prática entre tudo que a gente está falando, certo? Toda a teoria de trabalho, potencial elétrico e a aplicação prática disso. Ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que elétrons se movam. Como eu faço isso? Eu estabeleço uma diferença de potencial. Como é que eu faço isso? Ou isso é feito na nossa rede elétrica, né? Ou então você usa uma pilha e uma bateria, tá? O que é uma pilha e uma bateria, pessoal? É uma fonte de potencial elétrico, de uma diferença de potencial. Você vai ter lá o lado positivo e o lado negativo da bateria. Sempre. Então, do lado positivo, eu tenho um potencial elétrico, do lado negativo eu tenho outro. Então, se eu tenho de um lado um potencial e do outro lado um potencial diferente, o que eu vou ter então? Uma diferença de potencial entre os terminais dessa bateria. Quando eu ligo fios, né, a esses terminais da bateria, eu estabeleço o que eu chamo de corrente elétrica, que eu estou falando para vocês, ou seja, os elétrons começam a se mover. E aí eu tenho, sim, se eu estiver ligando um aparelho, né, nessa pilha, eu tenho o funcionamento do aparelho. Então é para isso que serve. Os caras descobriram que eles podiam mover cargas e com isso eles começaram a fazer aplicações práticas. Dispositivos elétricos nasceram daí, tá? Então, muito bem. Voltando lá para o exemplo, eu tenho uma carga Q pequeno igual a 5 vezes 10 a menos 6. E eu tenho o trabalho, que eu já sei, ele já me deu o trabalho. O trabalho da força elétrica é igual a menos 10 elevado a menos 4 joules. Joule é a unidade de trabalho, tá, pessoal? É porque trabalho está relacionado com energia, por isso é o joule. Vocês veem isso lá no primeiro ano. Então ele quer saber qual é a DDP entre os pontos A e B. Tá? Voltando aqui para o nosso quadro. Eu já tenho aqui os dados da minha questão, né? A carga e o trabalho. Então a gente sabe que a gente viu agora que o trabalho é igual a carga vezes U. Esse U é a diferença de potencial, ou DDP, tá? Então, o trabalho vai ser igual a 5 vezes 10 a menos 6, ok? Vezes o nosso U. Como eu já sei qual é o valor do trabalho, eu já coloco aqui menos 10 elevado a menos 4. Esse é o valor do nosso trabalho. Então, o U vai ser igual a menos 10 elevado a menos 4, dividido por 5 vezes 10 a menos 6. O que eu fiz aqui? Peguei o meu 5 vezes 10 a menos 6 e passei ele dividindo. Dividindo 10 a menos 4 negativo. Então, nossa. Professor, Pode perguntar. ele não troca de sinal não quando ele vai pro outro lado? Não. Porque quem passou foi o 5, né? A gente só troca de sinal quando se ele estivesse somando.
se aqui fosse tá. soma. Aí ele passaria subtraindo, né? Ele estava somando, ele passa subtraindo. Mas como ele está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? Aí o 10 a beleza. menos 4 continua com o mesmo sinal. Perfeito. Então eu vou ficar com menos, ó. Fica 1 sobre 5 vezes 10 a menos 4 vezes 10. Vou botar logo aqui, eu conservo a base e subtrai os expoentes, né, pessoal? Vou botar aqui, ó, menos, aí vai ficar mais 6. Usei a regra, tá? Conserva a base e subtrai os expoentes. Deixa eu colocar o sinal aqui direitinho para que vocês não se confundam. Fica menos da regra e menos 6. Por isso é que ele vai ficar positivo, tá? Menos com menos vai dar mais. Então, o nosso U vai ser igual. Menos 1 sobre 5 vai dar 0,2. Negativo, tá? Vezes 10. O menos 4 mais 6 vai dar 2. Que vai ficar positivo. Então, no final, a gente fica com menos 20 volts. Tá? Esse é o nosso valor final. Nosso potencial elétrico. Ou DDP, tá? Diferença, ó, é sempre dada em volts, tá, pessoal? A unidade da diferença de potencial. Trabalha em joule e a unidade de diferença de potencial está em volts. Agora, se eu quisesse saber o campo elétrico, tá? Eu estou interessado agora no campo elétrico nessa região. Eu consigo determinar se eu sei o trabalho. Não, né, pessoal? Porque a gente viu a relação entre campo elétrico e trabalho só para o campo elétrico uniforme por enquanto. Tá? Que foi a relação aqui de cima. Como eu não sei a distância e eu não tenho um campo elétrico uniforme, na verdade ele não me diz nada a respeito do campo na questão, né? Só diz que num campo elétrico, tá? Eu tenho aqui o trabalho e tenho eu consigo saber, se eu tivesse a distância, eu conseguiria saber qual é a energia potencial, né? Por exemplo. Mas ele não me diz. Vamos lá para o P45. Ele diz aqui, ó, 2 pontos A e B de um campo elétrico têm potenciais iguais a 150 e 100 volts. Em relação a determinado ponto de referência, qual o novo potencial A e B, adotando-se B como referencial? Então, nesse caso, o que a gente tem? Eu tenho 2 pontos A e B. Vou passar aqui para o quadro. Essa aqui é a nossa letra A. Essa aqui foi a nossa letra A. Vou passar para o próximo. Fazer a nossa letra B. Eu tenho aqui, vou fazer um desenho, tá? Ponto A,
e o ponto B. E eu tenho um ponto de referência qualquer, tá? Eu vou chamar de P. O campo elétrico, para mim, a essa distância, devido a uma carga aqui no ponto A, ele tem um valor de 150 volts. E o campo elétrico no ponto B tem 100 volts. Agora, se eu mudar o meu ponto de referência de P para B, tá? O que vai mudar para mim? Quando eu mudo a referência, quer dizer que o potencial no meu ponto de referência é sempre zero. Como a diferença de potencial ela não vai mudar, então se eu tinha antes U igual a 150, né, menos 100, que é o nosso VA menos VB, a diferença de potencial, então a gente tinha antes uma diferença de potencial de 50 volts, né? Quando eu mudo a minha referência, eu tenho que ter os mesmos 50 volts. Diferença de potencial entre os pontos A e B. Essa diferença de potencial ela não vai mudar. Então, eu vou enxergar o potencial de A, quando eu mudo a minha referência para B, como sendo VA igual a 50 volts, que é o valor da diferença de potencial, que é 50 menos 0, tá? Então, B passa a ser 0 quando eu mudo a minha referência, e o de A para mim passa a ser a 50 volts. Então, beleza. Depois de muita procura, achei aqui a questão. Suponhamos que uma carga elétrica seja deixada em um ponto A de um campo elétrico uniforme. Aquela primeira situação que a gente viu. Depois de percorrer uma distância igual a 20 centímetros, né? Então a nossa distância é igual a 0,2 metros, que é 20 centímetros. A carga passa por um ponto B, então ela sai de um ponto A, ela é deixada no ponto A, tá? Deixa eu passar. Tá. Eu vou passar lá para outra folha melhor. Só ajustando aqui o quadro, tá, pessoal? Arrumando ele para a gente poder trabalhar. Então, já sei a distância. 0,2 metros. Ficou bem no meio. D é igual a 0,2 metros. Eu tenho um campo elétrico uniforme. Eu vou desenhar ele aqui de lado, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Então, o campo elétrico uniforme ele é de cima para baixo, sempre, né? Esse é o nosso modelinho. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um ponto A e um ponto B. A carga vai sair do ponto A, ela é deixada no ponto A, então ela vai se mover para o ponto B. Essa é a ideia. Ela vai se mover e eu quero saber as informações agora a partir disso. Então, eu sei a distância entre o A e o B, que é esse D que ele me deu lá. É 0,2 metros, 20 centímetros. Eu sei o valor do D, tá? Então, vamos voltar lá na questão. Aqui. 20 centímetros. Ela chega no ponto B com essa velocidade aqui, ó. Então, a velocidade da carga. Aí pega lá o primeiro ano de vocês. A velocidade é igual a 20 centímetros. Ou
20 metros por segundo. 20 metros por segundo correspondem a 72 quilômetros por Sim, hora. sim, senhora. Obrigado. Desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula de A até B. Tá? Ó, desprezando a ação da gravidade. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou ignorar a força da gravidade. Ok? Ele quer saber qual é o deslocamento dessa partícula, o trabalho da força elétrica. Beleza? Então, eu sei... Beleza. Vamos lá. Isso aqui não é tão trivial. A gente sabe que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Deixa eu botar no quadro. Beleza. Então, eu já sei quem? O deslocamento. Certo? Eu sei a força? Não. Não sei a força, porque eu não sei o valor do campo, eu não sei o valor das cargas que geram esse campo. Ele não me deu o valor da carga ainda, né? Ou deu? E eu não prestei atenção. Ah, ele deu aqui embaixo. A massa da carga, tá? Vou botar aqui. São informações importantes. Então, eu sei a massa da carga, que é igual a 0,4 gramas. E eu sei o valor dela. A carga pequena é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é o micro, né? O micro é 10 a menos 6. O que existe uma relação, que a gente não falou aqui porque não é o nosso foco, entre trabalho e energia cinética. Tá? Eu sei a distância que a carga percorreu, eu sei o valor da carga. Eu consigo saber, se eu sei a distância e a carga, eu conseguiria saber o valor do campo elétrico se eu tivesse quem? Se eu tivesse o valor do trabalho. Mas eu não consigo saber ainda. Por quê? Porque o trabalho, ele depende do campo e eu não sei o campo, o valor dele. Ele não me deu informações que eu possa calcular o valor do campo. Tá? Muito bem. Existe uma relação entre trabalho e energia cinética. Ela me diz que o trabalho ele é sempre igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Estou chamando aí EC, F, EC0, tá? O que é energia cinética? Energia cinética EC, vou botar de vermelho. EC é igual a M V ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula da energia cinética. Tanto a final quanto a inicial a gente usa a mesma fórmula, tá? Então, nosso trabalho. Quem é a minha energia cinética final? É a energia cinética no ponto B. A minha energia cinética inicial é a energia cinética no ponto A. Como no ponto A, a energia cinética, a carga é colocada, ela parte do ponto A, então isso quer dizer o quê? Que a minha energia cinética ela é zero nesse ponto. Então, em resumo, o meu trabalho, nesse caso aí, o meu trabalho, ele vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, vai ser igual ao quê? A massa que eu já tenho, 0,4, vezes a velocidade, que ele já me deu, que é 20 metros por segundo, 20 dividido por 2, tá? Então, qual vai ser o meu trabalho? Vai ser 8, 4. Deixa eu ver se ele me dá lá 4.
Tá. Como está dando em joule, a gente tem que transformar de grama para quilograma, tá, pessoal? Então, 0,4 gramas, tá? Ainda é V ao quadrado. É 0,4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Então, é 0,4 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Só dividir por 1000, tá? Continua o mesmo 0,4. Aqui é 20 ao quadrado, né? Que é velocidade ao quadrado. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, nosso trabalho, ele vai ser igual a... Deixa eu apagar esse 4 daqui. Seta. Não é 0,4 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ficar com 0,4. Vou colocar logo 4 vezes 10 a menos 4. Vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Aí eu posso dividir esse 4 por esse 2. O trabalho vai ser igual a 2. 20 ao quadrado vai dar 400, né? Aí eu vou ficar com 800, 200. Vai ficar 2 vezes o meu 400 vezes 10 a menos 4. Então, meu trabalho vai ser igual a 800 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou ficar com o meu trabalho vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 2 joules. Aqui de baixo, tá? 8 vezes 10 a menos 2 joules. A letra E, no caso, né? Deixa eu ver se bateu a resposta. A alternativa é 8 vezes 10 a menos 2 joules. Então, essa é a nossa resposta do trabalho da força elétrica nesse caso. O que a gente pode fazer a mais? Só para encerrar a aula, já que passou do horário, 12h32, para vocês poderem almoçar finalmente. A gente pode calcular, se eu sei que o trabalho é igual ao campo vezes a carga vezes a distância, quando eu tenho um campo elétrico uniforme, eu sei a distância, eu sei a carga e eu sei o trabalho, eu consigo calcular quem? O meu campo. Olha só, trabalho é 8 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a menos 2. É o meu trabalho. Aqui. Eu estava a página. 8 vezes 10 a menos 2. Isso é igual ao campo que eu quero calcular. O valor da carga é 2 vezes 10 a menos 6. Me corrija se eu estiver enganado. 2 vezes 10 a menos 6. É o valor da minha carga. Qual é a minha distância? De novo, cadê? 0,2 metros. 0,2. O metro não precisa, né, pessoal? 0,2 é a minha distância. Então, o que vai acontecer aqui, ó? 8 vezes 10 a menos 2 é igual ao meu E vezes 2 vezes 0,2 dá 0,4 vezes 10 a menos 6. Esse 0,4 vai passar dividindo. Tá? Esse 0,4 aqui, vezes 10 a menos 6, eu passo ele dividindo o 8. O que eu vou ter?
perdido aqui na tela. Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Tá. Então, eu vou ficar com 8 vezes 10 a menos 2, dividido por quem? 0,4 vezes 10 a menos 6. É igual ao meu E. Assim eu consigo saber o valor do campo elétrico. Então, 8 vezes 10 a menos 2, dividido por 4 vezes 10 a menos 7. Só passei a vírgula, tá? Passei a vírgula para a direita. 0,4 virou 4. Agora eu vou conseguir dividir. 8 por 4. Isso aqui é igual a E, que eu estou calculando. 8 dividido por 4 é 2. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. 2. Aqui, ó, conserva a base. Aqui, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 vezes 10, que é a base, menos 2, menos 7. É igual a E. Então, quem vai ser E para mim, pessoal? 2 vezes 10 a quanto? Menos 2 mais 7, que vai dar 5. 5 quê? Aí, como a gente partiu de trabalho, tá? Normalmente a gente vai usar o volt por metro, tá? Volt por metro. Alguma pergunta? Não. Tá, então aqui a gente usou a fórmula da relação entre trabalho, campo, carga e distância, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Até, professor. Deus abençoe vocês. Estudo. Todo mundo Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato na próxima aula, tá? Mandem lá no Google Sala de Aula, vocês podem postar coisas lá, tá? Então, tirem dúvidas, eu vou colocar esse vídeo no YouTube para que vocês possam rever a aula se precisar, tá? Muito obrigado e tchau, tchau. Bom almoço.